Obrigado. Paz, igreja. Boa noite. Estão bem? Abra sua Bíblia. Eu esqueci o texto. Lucas capítulo 5. Lucas 5, de 1 a 11. Para a gente começar. E vamos seguir a linhagem de discipulado que nós estamos falando, a linguagem de discipulado que nós estamos falando. E se eu pudesse dar um tema para essa mensagem, apesar de a arte está Destinos Improváveis, que é uma série que nós estamos ministrando lá em Castilho, mas o tema principal seria quando o chamado ao discipulado é maior do que a bagagem. E talvez você se pergunte por agora, mas que bagagem? Mas você vai ver que nós carregamos algumas bagagens quando Jesus nos chama. Né? E eu quero ler, a título de introdução, Lucas capítulo 5, de 1 a 11. Estando Jesus à beira do lago de Genezaré, grandes multidões se apertavam em volta dele para ouvir a palavra de Deus. Ele notou que junto à praia havia 2 barcos vazios, deixados por pescadores que lavavam suas redes. Eu não entendo de pesca, o Fernando entende, né, Fernando? Um pouquinho. Quando lava as redes é sinal que deu ruim, que acabou, é isso? Acabou. Então, enfim. Entrou num dos barcos e pediu a Simão seu... Vamos estar comigo aí? De quem que era o barco? Simão. Que o afastasse um pouco da praia. Então, sentou-se no barco e dali ensinou as multidões. Quando terminou de falar, disse a Simão: agora vá para onde é mais fundo e lancem as redes para... Quem era o pescador profissional aqui, irmão? Simão. E Jesus? Carpinteiro. O cabeludo da Galileia. Está ensinando o pescador a pescar. Simão respondeu: mestre, trabalhamos duro a noite toda e não pegamos nada. Mas, por ser o Senhor quem nos pede, vou lançar as redes novamente. Dessa vez, as redes ficaram tão cheias de peixes que começaram a se rasgar. Então pediram ajuda aos companheiros do outro barco, e logo os 2 barcos estavam tão cheios de peixe que quase afundaram. Quando Simão Pedro se deu conta do que havia acontecido, caiu de joelhos diante de Jesus e disse: por favor, Senhor, afaste-se de mim, porque sou um homem pecador. Pois ele e seus companheiros ficaram espantados com a quantidade de peixes que haviam pescado, assim como seus sócios Tiago e João, filhos de Zebedeu. Jesus respondeu a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E assim que chegaram à praia, deixaram tudo e seguiram Jesus. Que o Espírito Santo fale com a gente e que nós possamos ser ministrados conforme Ele quer, em nome de Jesus. Irmão, o Evangelho nunca vai nos encontrar vazios. Sempre nós vamos estar carregados com alguma coisa. E na maioria das vezes, sobrecarregados com coisas que não deveríamos estar carregando. O chamado de Mateus 11, 28, se eu não me engano, é: vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. E o que Cristo vai fazer? Vai dar alívio, vai dar descanso. É uma promessa e Ele cumpre. Nós já falamos sobre isso aqui. Então, todos nós chegamos até Cristo com algumas coisas. E hoje, eu quero falar que às vezes nós chegamos, ou melhor, na maioria das vezes, se não todas, nós chegamos com bagagens pesadas. Bagagens do cansaço, da frustração, do desânimo, da culpa, do medo, da ansiedade, da angústia, de um vício, de um cansaço que às vezes nós queremos largar e não conseguimos. E aí alguém chega e fala: cara, Jesus quer te dar esse descanso. E você fala: o quê? Alguém está preocupado comigo? E aí a gente vem e lança essas bagagens aos pés de Jesus. Em troca, Ele dá o jugo e o fardo dele, que é leve e suave. E essa é uma das belezas do Evangelho que Cristo nos ensina. Ele não ignora o nosso passado,
mas Ele dá um destino a partir de uma resposta que nós damos em obediência a Ele. E Ele está disposto a continuar fazendo isso, irmãos. Talvez essa noite Ele queira entrar em alguns barcos. E essa passagem que nós lemos, João, ela é interessante porque a Bíblia fala que havia quantos barcos? Quem prestou atenção? 2 barcos. Aqui nós temos vários barcos. A questão é, em qual desses barcos Jesus vai entrar essa noite? Porque Ele quer entrar. Ele quer entrar. Mas a gente precisa dar esse lugar para Ele. O primeiro ponto dessa noite é um tempo de cansaço e não apenas de pecado. E a gente vai ganhar tempo. O versículo 5 de Lucas 5 que nós lemos vai dizer assim, Lucas 5:5. Simão respondeu: Mestre, trabalhamos duro a noite toda. Você pode dizer isso? Trabalhamos duro a noite toda. Irmão, é um homem falando que trabalhou, se esforçou, batalhou. Ele é um pescador e ele está falando para Jesus: Jesus, a gente trabalhou duro a noite toda. Você não está entendendo, a gente não ficou aqui de boa. A gente não ficou aqui brincando, a gente não ficou aqui tirando sorte para ver o que ia acontecer. Não, a gente trabalhou a noite inteira. Irmão, quem já trabalhou à noite? Assim, não que você trabalhou uma vez à noite, mas que assim, você trabalha à noite, já trabalhou. Irmão, é duro, não é? Aí chega alguém de manhã e fala assim: você fez errado a noite toda. Deixa eu te falar um outro jeito. Irmão, você está falando que eu fiz o meu serviço errado. Jesus chegou e falou para Pedro: você fez errado. Eu quero te ensinar o jeito certo agora. Trabalhou duro a noite toda. Simão, ele está abrindo o coração. E aí, a gente acostumou, pelo menos na pequena parcela da igreja brasileira que eu conheço, quando algumas pessoas chegam e falam que estão cansadas para nós, falam que estão às vezes frustradas, falam que estão, desanimadas, a gente acostumou a tratar essas pessoas como rebeldes. Pastores, líderes, até membros de igreja começou a tratar essas pessoas como rebeldes. Pessoas que às vezes, estão desanimadas. E, irmão, acontece. Dentro da igreja nós temos pessoas desanimadas, cansadas, tristes, magoadas umas com as outras. E aí, de repente, ela não está em pecado, ela só está sendo sincera. Cara, eu estou mal, eu estou cansado, estou exausto, estou esgotado. Mas é mais fácil para nós rotularmos essas pessoas como rebeldes, quando na verdade elas não são rebeldes, elas estão cansadas. A gente olha para a história de Pedro, irmão, Pedro estava em pecado? Não, ele estava cansado, porque trabalhou a noite toda, ele estava frustrado, ele estava abrindo o coração para Jesus. Eu trabalhei duro a noite toda e não peguei nada, eu estou cansado. Enfim, às vezes nós nos pegamos nesse lugar. E aí o cansaço espiritual, ele é perigoso no ambiente de igreja. Por que é perigoso? Porque o cansaço espiritual ele não nos afasta imediatamente de Deus, mas ele faz a gente trabalhar sem expectativa. E um homem, uma mulher, uma igreja que trabalha sem expectativa também vai trabalhar sem propósito. Vai só cumprir horário, vai só cumprir agenda, vai só cumprir um compromisso cultual, mas não vai se dobrar ao Deus do culto. Homens cansados, é uma frase que você já ouviu muitas vezes, mas homens cansados negociam princípios. E eu trouxe alguns exemplos aqui de homens das Escrituras, homens e algumas mulheres das Escrituras que mostraram cansaço espiritual. Por exemplo, Sansão, ele usa da força dele, mas sem vigilância. Sansão, ele não se afastou de Deus de imediato, ele continuava ungido, presta atenção, ele continuava ungido, continuava vencendo batalhas, mas estava cansado de lutar do jeito certo. Aí o cansaço emocional e espiritual, o cansaço emocional e espiritual o levou a negociar limites. É só mais uma conversa com Dalila, é só mais uma concessão. Aí ele não perdeu a força no primeiro erro, ele perdeu a vigilância, e homens cansados relaxam princípios. Você quer ver um outro exemplo? Davi, um homem cansado da guerra. A Bíblia diz que houve um tempo em que os reis saíam à guerra, mas Davi fez o quê? Ficou no palácio.
não foi rebeldia, foi cansaço. E aí, o problema não foi ele ficar em casa, foi ficar ocioso espiritualmente. Talvez se Davi estivesse orando, ele não tinha caído. Um homem cansado, ele para de lutar batalhas externas e começa a lutar batalhas internas. E aí, o cansaço abriu a porta para um olhar, depois um desejo, depois um pecado. Irmão, se tem alguém que é paciente, esse alguém é Satanás. Ele é paciente, ele não está preocupado em te destruir de uma vez só. Primeiro ele te distrai, depois ele te destrói. Elias, o profeta que pediu para morrer, ele não perdeu a fé, ele não negou a Deus, ele continuou sendo profeta, mas estava exausto. E depois de um grande avivamento lá no Monte Carmelo, irmão, eu não sei você, mas imagina Elias, naquele ambiente onde ele derrota os profetas de Baal, zomba dos profetas de Baal, ora a Deus, cai fogo, consome o holocausto. Meu irmão, ele tinha que sair com o peito daquele jeito. Aí ele fica amedrontado com uma palavra de Dalila: eu vou matar esse homem. E ele fica amedrontado, ao ponto dele dizer: basta, Senhor. O cansaço não vai fazer a gente negar a Deus, mas vai fazer a gente não querer mais continuar. Homens cansados não abandonam o ministério de imediato, eles começam a querer atalhos. Marta, ela estava servindo, mas sem expectativa. Isso aqui fala muito com a gente. Ela estava servindo a Jesus, ela não estava no pecado, mas estava cansada e frustrada. O problema não era o serviço, era servir sem alegria, sem expectativa, sem descanso. E aí, pessoas cansadas começam a comparar umas com as outras. Pessoas cansadas começam a reclamar. Pessoas cansadas se ressentem até de quem escolhe sentar aos pés de Jesus. Pessoas cansadas. A gente vê o povo no deserto com saudade do Egito. Eles queriam voltar ao Egito porque amavam a escravidão. Eles queriam voltar porque estavam cansados do processo. Aí o deserto cansa, a promessa demora, e o cansaço faz o povo negociar a liberdade pela segurança. Homens cansados, olha que triste isso. Uma igreja cansada, ela prefere cebola com escravidão do que maná com fé. E vamos trazer para os nossos dias agora um exemplo cotidiano. Trabalhadores comuns, homens, mulheres, como nós aqui. Um trabalhador cansado, ele não pede demissão no primeiro dia. Ele começa chegando atrasado, começa a dar atestado, ele começa fazendo o mínimo, ele começa justificando pequenas falhas. Pastor, mas isso é normal lá fora, é normal lá fora. Dentro do ambiente de discípulo de Jesus, não. Não é normal. Não, nós não podemos normalizar o errado. A pessoa, no ambiente da fé, ela, agora trazendo para esse ambiente religioso, ela não para de orar, mas ela começa a orar no automático. Ela não separa mais um tempo para Deus. Agora ela está sempre, no processo ela está orando, porque afinal de contas o apóstolo Paulo falou que é para orar em todo o tempo. Então ela não para orar. Ela ora dirigindo, ela ora escovando o dente, ela ora, vai orando, mas ela não para, ela não tem um tempo a sós com Deus, que ela diz servir. Ela não abandona a igreja, mas ela perde a expectativa. Ela não nega princípios, mas começa a flexibilizar os princípios. E aí a gente entende que o maior perigo, um dos maiores perigos do cansaço espiritual, irmãos, não é tirar a gente da presença de Deus, é nos manter nela sem expectativa. E repito, uma igreja sem expectativa, ela está fora do propósito de Deus. E negocia princípios. Entenda-se altar, esse ambiente aqui que nós chamamos de plataforma, o altar, é o altar que todo mundo acostumou, mas nós levantamos altar em todo o ambiente de culto que nós entendemos que estamos prestando culto a Deus. Logo, altar eu levanto na casa de George Miller, eu levanto o altar lá, porque eu entendo que eu não estou prestando um serviço qualquer, eu estou cultuando a Deus na casa de George Miller. Você no seu ambiente de trabalho, você está cultuando a Deus, ou deveria. Quem serve está cultuando a Deus. Então, toda vez que eu tenho a consciência de que tudo é culto a Deus, eu tenho a consciência de que eu estou sempre levantando o altar. E entenda-se de passagem,
tudo é culto, mesmo que seja consciente ou que seja inconsciente. Ou conscientemente estamos cultuando a Deus, ou inconsciente estamos cultuando outro Deus. Tudo é culto. Caim e Abel ofereceram cultos. Um Deus recebeu, o outro Deus não recebeu. Ambos ofereceram culto. Nesses dias nós precisamos nos preocupar. Será que Deus está se agradando do tipo de culto que nós estamos ofertando a Ele? Ainda para finalizar esse ponto, Deus não chama personagens. Deus chama pessoas reais. O Cristo chama pessoas reais para caminhar com Ele. Cristo não chama personagens. Como assim, pastor? Como assim Deus não chama personagens? Vamos lá, vamos explicar. Pessoas reais sofrem, choram, se iludem, têm preocupação, têm medo, passam por angústias e personagens. Personagem não passa por isso. Você quer ver um personagem? Você conhece alguém que eu tenho certeza absoluta disso. Você pergunta para ela, está sempre bem? Está tudo numa boa? A vida está, meu Deus, 1001 maravilha. Isso é um personagem, é uma mentira. Deus chama pessoas reais. Nós ficamos maravilhados quando nós vemos nas Escrituras, principalmente em Atos, a pregação do apóstolo Pedro, 3.000 pessoas se convertem, são batizadas, enfim. E aí, a gente não pode pensar que foram somente, e quando eu digo somente, entenda-se com muito respeito, foram somente os 12 apóstolos que fizeram a igreja crescer. Irmãos, se a gente for pensar bem friamente, quem fez a igreja crescer foram as pessoas comuns, foram as donas de casa, foram os pedreiros, os carpinteiros, os pintores. Porque você acha mesmo que o apóstolo Pedro e os 12 apóstolos eles conseguiriam propagar o evangelho somente por conta deles? Não, irmãos. O testemunho do povo fazia com que mais povos fossem alcançados. Essa é a importância da comunidade de discípulos, a ponto deles serem chamados cristãos. Deus não chama personagem, Ele chama pessoas de verdade. As redes vazias de Pedro não eram falta de serviço. Era um homem que tinha trabalhado muito, que estava cansado. E quando ele chega e fala, Senhor, a gente pescou a noite inteira e não pegou nada, é um palavreado de alguém que está cansado, que está exausto. Talvez nós diríamos a mesma coisa. Deus, eu estou cansado. Já tentei de tantas vezes aqui, de tantas formas, e não deu certo. Eu estou cansado. Pedro não fez um personagem, ele foi real. Olha, eu estou cansado, eu estou exausto. E ele fez tudo na teoria do jeito certo. Só que mesmo assim não pescou nada aquela noite. E aí a gente passa a entender que um dos processos do discipulado é quando nós reconhecemos que saber fazer, porque Pedro sabia fazer, sim ou não? Saber fazer não é o mesmo que saber para onde ir. E Jesus sabia para onde ir. Pedro, vamos para águas mais fundas. E Pedro obedeceu. Aqui, irmãos, a gente entra no segundo ponto. Jesus entra no barco, não no templo. Versículo 3 de Lucas 5 diz: entrou num dos barcos o de Simão, seu dono. Ou melhor, entrou num dos barcos e pediu a Simão, seu dono, que o afastasse um pouco da praia. Cara, Jesus não vai na sinagoga, Fernandinho, chamar Pedro. Ele vai na praia, ele vê 2 barcos e ele escolhe o barco de Pedro, Caio, para ele entrar. Pedro obedece, cede o barco. É o Douglas ali? Cede o barco e... Cara, vamos lá. Imagina se Pedro pensasse igual muitos de nós pensaríamos. Pô, Jesus, mas o barco está fedido. Foi a noite inteira, está uma bagunça o barco, está sujo, tem rede espalhada para tudo quanto é lado, vara de pesca, as traias que chama, né? As traias, está uma bagunça, está uma zona esse barco. Irmão, Pedro não se preocupou com isso, pelo menos o texto não fala isso. E Jesus também pouco se importou com isso. Vamos trazer para nós, irmãos.
O barco chamado nossa vida, às vezes pode estar desse jeito, uma bagunça. Um caos, uma desordem. E esse barco a gente pode mencionar ali alguns exemplos. De repente, o lugar que Jesus quer entrar hoje é num lugar que você já tomou para si. A minha ansiedade, a minha depressão, a minha angústia, a minha enfermidade. E Jesus está querendo entrar nesse lugar que você tomou para si. E você fala assim, não, mas está tão bagunçado, ele não está nem aí com isso. Ele só quer entrar, ele só quer que você dê acesso. Será que ele pode? Será que a gente consegue liberar esse espaço para ele entrar? Porque Jesus continua querendo entrar em barcos. Ele continua querendo esse acesso. Porque se ele não entrar no teu barco, ele vai entrar no barco de quem abrir as portas para ele, irmão. E o Nazareno quer entrar. Deixa ele entrar. A gente olha para o contexto de Pedro. Imagina se Pedro falasse assim, Jesus, se ele quisesse mostrar algum troféu, né, para Jesus. Fala, Jesus, calma aí. Deixa eu tentar mais uma vez do meu jeito. Porque aí eu acerto. E aí você vê que eu aprendi, que eu fiquei bom. Não, Jesus não está querendo que eu e você voltemos a acertar. Ele quer que a gente deixe ele entrar no barco. Irmão, olha que coisa maravilhosa. Maravilhosa. A noite inteira tentando, deu errado, frustrado ao amanhecer. Se coloca no lugar, irmão, pensa numa situação que você quer muito que dê certo. Pensa algo na tua vida, você gostaria muito que dê certo. E você tenta de todas as formas mesmo. E sempre dá ruim. Aí chega alguém no outro dia que quer trocar ideia com você, irmão, você não está de bom humor. Você está de bom humor? Você não está de bom humor, você está daquele jeito. Pedro está desse jeito. Frustrado. E aí, Alan, Jesus entra no barco dele. Jesus prega no barco dele. Pedro vê as multidões sendo tocadas. E aí, quando termina o sermão, Jesus fala, Pedro, agora vamos para águas mais profundas. Irmão, o barco da frustração de Pedro foi o púlpito que fez ele passar a caminhar com Jesus. Esse barco que você olha para a sua vida agora e fala assim, está um caos. Quem sabe Jesus não quer usar esse lugar para ser um púlpito, para alcançar outras vidas também. Deixa Jesus fazer isso. Deixa Jesus tocar nesses ambientes, nesse lugar. Pastor, mas dói muito. Deixa. Você acha que não doeu para Pedro? Deixa. Talvez a área de maior dificuldade que você tem na vida, a luta que você passa nessa área aí, que talvez você fale assim, nossa, esse é meu espinho na carne. Talvez seja esse mesmo ambiente que Jesus quer usar para glorificar o nome dele. Não é algo, não, é essa área mesmo, é essa parte aí mesmo. Terceiro ponto, o choque entre a experiência e a obediência. Ainda no versículo 5 do capítulo 5, Lucas 5:5. Mas por ser o Senhor quem nos pede, eu vou lançar as redes novamente. Pedro era um pescador experiente, Jesus um carpinteiro, igualzinho. Humanamente falando, Pedro sabia mais, tinha currículo, tinha know-how, tinha histórico, tinha tentativas. Pedro não era iniciante. Ele sabia pescar, mas aquela noite foi frustrante. Aí vem Jesus, o carpinteiro, e mostra para Pedro onde estavam os peixes. Você fala, não, está de brincadeira. Era só jogar ali? Não, não era só jogar ali. É a palavra. É a palavra de quem falou. Pedro aprende que a experiência sem obediência vai gerar frustração. E muitos de nós somos experientes, porque nós aprendemos a fazer. Só que se não formos obedientes, ficaremos frustrados. E não é obediência a qualquer palavra, é obediência à direção que Cristo está dando. E nem sempre a direção que Cristo está dando vai ser óbvia para nós. Às vezes vai ser contra a nossa perspectiva, contra o nosso senso, contra a nossa lógica. Mas no processo de discipulado a gente vai ter que aprender que algumas coisas vão ser ilógicas na nossa mente. Irmão, fala para mim, qual que é a lógica de você bater numa rocha e sair água? Qual que é a lógica de você chegar na frente do mar,
e o mar se abrir. Qual que é a lógica disso? Não tem lógica. Esse é o chamado para quem quer seguir Jesus. É andar contra a lógica. A experiência vai explicar sempre. E é bom ter experiência, viu? Não estou negligenciando a experiência. As escrituras não negligenciam a experiência. É bom termos experiência, porque ela explica para nós como fazer. Mas a obediência vai liberar o que Deus quer fazer. Então, une ambos, experiência com obediência. E, na melhor das hipóteses, se você não tiver experiência, pelo menos seja obediente. Noé não tinha experiência de construir um barco. Noé era agricultor, mas ele foi obediente. De repente, Deus vai colocar a gente num lugar que a gente não tem experiência, mas Ele quer ver a nossa obediência. Ele pode contar com você? O problema de Pedro não era a falta de técnica, mas era o limite humano. Ele chega uma hora que a gente precisa se render à direção que Deus quer nos dar, e está nos dando agora. E aí a gente vai entender que o discipulado vai exigir da gente entregar o controle e confiar acima daquilo que a gente já sabe. Pedrão está dizendo assim, ó, mas por ser o Senhor quem nos pede, é como se ele estivesse dizendo, olha, não faz sentido, essa hora nem é hora boa para pescar, esse método não é o melhor, mas é o Senhor que está falando, né? Então, se é o Senhor que está falando, eu vou lançar as redes. E a gente vai entender que discipulado não é entender tudo, mas é obedecer mesmo quando não concorda, mesmo sem entender. A gente tem que tomar um cuidado com um pecado chamado autossuficiência espiritual. Porque ela é um obstáculo invisível. A gente achar que sabe fazer, um dia oramos e deu certo, eu vou orar de novo, repetir aquela oração e vai dar certo. Não, isso é autossuficiência espiritual. Deus não é uma marionete nas nossas mãos, Ele é Deus, Ele é soberano. Pedro não estava em pecado, irmãos, repito, não estava em pecado, ele não estava em rebeldia, ele não estava desviado. Ele poderia ter dito para Jesus, olha, mas eu já tentei, eu já fiz esse jeito, eu sei como funciona, isso não vai dar certo, mas ele preferiu obedecer. A gente pode estar deixando de viver milagres extraordinários por falta de obediência. Irmão, no ano de discipulado, a gente precisa aprender a ser obediente. E primeiramente obediente às Escrituras. Sermos temente ao Senhor. Eu quero dar outros exemplos aqui de homens que não foram, homens que não foram obedientes, né? Mas vamos lá. Naamã. A gente vê em Naamã a experiência versus a simplicidade. Cara, ele era general, tinha autoridade, tinha poder, tinha um currículo. Só que Deus usa o profeta para poder falar para ele, mergulha no Jordão. É o quê? Tipo, já passei por vários médicos, vários especialistas, e você vem me falar que é só dar uns nados no Jordão? É. Simples assim? É simples assim, Naamã, seu bichão. É assim mesmo, simples. Porque um Deus que criou todas as coisas não pode fazer algo simples? Pode, vai lá, faz o teste. E aí ele é curado, a gente sabe. Só que ele quase perde a cura, porque o método não combinava com a experiência dele. Irmãos, a experiência quase roubou o milagre de Naamã. E quantos de nós, às vezes, não estamos sendo roubados, porque nós nos achamos bom demais. Josué, ele era um militar, ele sabia guerrear, ele sabia estratégias de guerra. E Deus manda para ele o quê? Josué, não ataca, não grita, apenas marche. Irmão, vou tentar traduzir para vocês isso aqui. Quem já criou um pitbull brabo, alguém? Ninguém? Tá. Quem aqui já foi no zoológico e viu um leão? Beleza. Quem tem coragem de entrar na jaula do leão? Ninguém, né? Irmão, o que Deus está ordenando a Josué é tipo assim, Josué, você é um leão enjaulado. Você não vai gritar, você não vai atacar, eu quero apenas que você marche. Irmão, para um homem de guerra, falar isso é uma tortura. Marcha, Josué, só marcha. E Josué descobriu que a obediência venceu onde a estratégia humana falharia.
nem sempre aquilo que é lógico para nós vai ser aquilo que Deus quer que a gente faça. Moisés, ele aprendeu que a experiência no deserto não substitui a direção divina. Ele conhecia o deserto, irmão, ele viveu ali 40 anos. Mesmo assim, ele aprendeu que ele precisava da nuvem e precisava obedecer à voz. A nuvem parou, Moisés? Parou, então você para também. A nuvem vai começar a andar, Moisés, vai, então monta as barracas e começa a andar também. É isso, assim que acontecia. Ele entendeu que a experiência não elimina a dependência. E Saul preferiu usar a lógica ao invés da obediência. Saul achou que fazia sentido poupar o melhor, ajustar a ordem de Deus. Não, Deus falou um negócio, mas dá para dar uma ajustadinha aqui, irmão. Ninguém pode ajustar aquilo que Deus falou. Ninguém. Ele sacrificou a obediência em nome de um bom senso e perdeu o reino. E o tio Nico? Quem conhece o tio Nico? O Nicodemos. Nicodemos tinha conhecimento, sabia da lei, sabia de tudo, mas ele não tinha revelação. E aí Jesus chega para ele e fala: Nicodemos, você tem que nascer de novo. Porque nem todo conhecimento gera transformação. E tem muitos homens sensacionais que não nasceram de novo. E nós precisamos voltar para esse ambiente de nascer de novo. Algumas verdades só vão ser acessadas pela obediência. Obediência no reino de Deus é inegociável, irmãos. Repito, Ele não vai desprezar a nossa experiência. Mas Ele também não vai se submeter à nossa experiência em detrimento da voz e da vontade dEle. Ele é soberano. E a gente pode dizer, ou imaginar um cenário em que Pedro falasse: nossa, eu já tentei. Ou a gente entra nesse lugar e fala: nossa, mas já tentei orar, já tentei servir, já tentei mudar, já tentei confiar. E o que Deus quer agora nesses dias, o que Jesus quer nesses dias, é que não é que a gente pare de tentar, é que agora a gente tente e avance na direção correta, ouvindo a voz correta. Tente de novo, mas tente na voz que está te dando a direção. Cristo está dando a direção para nós essa noite. Faça no modelo correto. Quarto ponto, consciência da graça. Isso aqui para mim, irmãos, é incrível o que acontece aqui. Lucas capítulo 5, versículo 8. Quando Simão Pedro deu conta do que havia acontecido, caiu de joelhos diante de Jesus e disse: por favor, Senhor, afaste-se de mim, porque eu sou homem pecador. Irmão, milagre não deve gerar em nós orgulho, mas deve gerar em nós consciência. Vamos lá. Eu sei que você já viveu milagres maravilhosos, extraordinários. O maior milagre foi Jesus ter salvo eu e você. Maravilhoso isso. Eu não sei se você tem consciência disso, mas semanalmente eu me pego pensando nisso. Cara, eu era inimigo de Deus. A Bíblia fala em Romanos que eu era inimigo de Deus. Você era inimigo de Deus. Nós éramos inimigos de Deus. Irmão, eu não estou falando que você era inimigo do teu vizinho. Inimigo de Deus, que criou todas as coisas. Que se Ele quiser, Ele piscar, Ele acaba comigo e com você. Éramos inimigos dEle. Mas Jesus Cristo veio, se entregou por nós, nos aproximou de Deus. Hoje nós somos amigos de Deus, filhos desse Deus, e nós podemos ainda chamá-lo Abba Pai, paizinho. Parceiro, fechamento ali agora. Foi um milagre de Jesus ter nos salvo. E aí, esse milagre não deve gerar em nós soberba, mas consciência. Qual consciência? De que eu era um pecador desgraçado. Mas Ele me alcançou. Ele achou alguma coisa em mim e me salvou. Milagre deve gerar em nós consciência. Consciência de quem nós somos. E o que Pedro fala é: Senhor, afasta-se de mim, porque eu sou pecador. Eu não mereço isso que o Senhor fez comigo. Assim é a nossa salvação. Nós não merecemos o que Ele fez por nós. Pedro não estava sendo orgulhoso, ele estava só reconhecendo quem ele de fato era, pecador. Como é que eu posso, sendo pecador, estar perto de um homem tão santo? Mal sabia ele que pouco tempo depois Jesus ia chamar para andar junto com ele. Pedro não diz:
agora eu consegui, agora eu sou o bichão. Não, ele fala assim, agora eu descobri quem de fato eu sou muito falho. E aí a gente aprende que quanto mais perto de Cristo, menos ilusão sobre quem somos nós temos. Porque quanto mais longe de Cristo a gente acha que a gente é bom, que a gente merece alguma coisa. E quanto mais perto de Cristo a gente vê, cara, como é que eu sou ruim, hein? Como é que ele conseguiu me salvar? O que ele viu em mim para poder me achar e falar, vem andar comigo? Nesse ano de discipulado, a gente vai precisar aprender que o nosso ego ele não pode ser inflado. Nós não podemos construir personagens. E nós precisamos revelar o nosso coração, principalmente diante de Cristo. E deixa eu te falar uma coisa, Cristo vai usar pessoas do seu cotidiano para você revelar teu coração. Para colocar eu e você num lugar de humildade e falar assim, cara, me ajuda, porque eu estou entrando num lugar que eu estou voltando ao meu personagem. Eu não quero voltar ao meu personagem, eu quero que você me encontre como uma pessoa real, que falha, que erra, que mente, que peca, mas eu estou aqui para poder ser mudado. E você é um instrumento de Deus na minha vida para poder eu ser aperfeiçoado. Irmão, e a gente tem que passar por esse lugar de humildade. De reconhecer que a gente precisa de ajuda, que a gente precisa uns dos outros. E deixa eu te falar uma coisa, irmão, já para te ajudar e às vezes nos ajudarmos aqui, né? Nesse contexto de discipulado, de diálogo mútuo, onde um confessa, um abre o coração para o outro, vai ter pessoas que vão facilmente pegar seus problemas no ar, outras não. Seja o mais transparente possível, seja o mais aberto possível, seja o mais claro possível. Porque de repente você está querendo uma ajuda, só que você está supondo que alguém sabe o que você está passando. De repente ninguém sabe, irmão. Coloca a tua ferida, expõe a tua nudez. Obviamente, eu não estou falando para você fazer isso nas redes sociais, mas expõe em quem você confia. Em quem você sabe que vai te ajudar, que vai te amparar, que vai orar por você, que vai estar junto com você. Deixa eu fazer um parênteses aqui, que eu ouvi algo recentemente, eu sinto te compartilhar. Quem já expulsou demônio aqui? Sim. Já viu o demônio e meteu a mão em... Quem? Tem alguém aqui? Você viu o demônio manifesto e expulsou. Eu não sei se você vai concordar comigo, mas eu tenho sido ministrado nesse sentido. Irmãos, é muito mais fácil expulsar esses demônios que se manifestam, se distribuem no chão e grita, do que expulsar alguns demônios, aspas, invisíveis. Deixa eu te explicar. Tem demônios dentro da igreja que te dão paz do Senhor. Tem demônios dentro da igreja que te chamam de irmão, de irmã. Tem demônios dentro da igreja que te chamam para tomar café na casa deles. Tem demônios dentro da igreja que beijam no teu rosto e dizem que te ama. Irmão, quando Judas trai Jesus, você acha que ele estava puro ou ele estava endemoniado? Precisou gritar? Precisou fazer barulho? Precisou fazer um show? Não, traiu Jesus com um beijo. Existem espíritos malignos que agem no meio da igreja de forma sorrateira. Irmão, nós precisamos voltar para as Escrituras, orar ao Senhor. Senhor, me ajuda a discernir espíritos. Esse ano de discipulado, você precisa entender, irmão, você precisa confiar sua vida às pessoas? Precisa sim, mas não é para qualquer pessoa. Discerne espíritos malignos que agem de forma sorrateira. Tem espíritos malignos que te pregam para você, que te chamam para sentar junto com ele, com ela. Irmão, sabe o que é triste? Você está falando, uau, é de Deus. Quando na verdade está te induzindo ao erro e te afastando da verdade. Cuidado, irmãos. Quinto ponto, de pescadores de peixes a formador de gente. Lucas 5, versículo 10. Jesus respondeu a Simão. Eu errei? Não, está certo, isso mesmo.
Jesus respondeu a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de... Jesus não desprezou a história de Pedro, ele deu um novo sentido a ela, ele ressignificou ela. E é isso que ele faz nas nossas vidas. Ele não despreza o nosso contexto, ele dá um sentido a ela, ele dá um propósito, ele dá um destino. Porque ele não está interessado em apagar o nosso passado, mas ele quer transformar o nosso futuro em um propósito que o agrada. O que a gente fez antes não é descartado, ele não vai descartar. Só que ele vai redirecionar para a glória dele. Pedro parece muito com a gente. Muito, muito, muito. A gente sabe que depois desse convite, Pedro, agora você vai ser um pescador de homens. A gente sabe que na caminhada, ele vai negar Jesus lá na frente. A gente sabe que ele vai chorar amargamente, ele vai se arrepender, ele vai se sentir indigno. Irmão, quem de nós não passou por isso um dia na nossa caminhada com Jesus? De um dia tê-lo negado, de um dia chorar amargamente, de um dia se sentir indigno, ou vários dias se sentir nesses ambientes aqui. Pedro é a nossa figura, somos nós aqui nesse lugar. Só que Jesus retornou para Pedro em João 21, e Jesus continua retornando para nós hoje. Ele continua dando essa nova oportunidade. Irmão, sabe o que é maravilhoso? Quem lembra onde é o ambiente que Jesus encontra Pedro pela primeira vez? Vocês foram? Eu fiquei, será? Diga comigo, na praia. Onde é que Jesus encontra de novo com Pedro para restaurá-lo ao chamado? Na praia. Irmão, e para Jesus não tem problema se ele tiver que te buscar lá no lugar do início. Ele te busca. Por quê? Porque ele te ama. E porque ele sabe que, irmãos, ele sabe que tem um propósito, uma chama, um fogo dentro de mim, dentro de você, que não pode se apagar. E do que depender dele, não vai apagar. Não vai apagar. No dia bom, no dia mau, ele vai estar lá com a gente. Irmão, se tem alguém que não falha na promessa, é ele. Eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Ei, discípulo de Jesus, ele está com você. Pastor, mas eu estou um caos, a minha vida está uma tempestade. Ele está aí nessa tempestade também. Inclusive, deixa eu te falar, ele está descansando. Ele achou um lugar ali que está descansando nesse barco da tua tempestade, está só esperando você chamar ele, para com uma voz dele, ele acalmar essa tempestade. E quer saber de uma coisa? Ainda vai tirar uma onda com você, falar que você tem pouca fé. Mas o bom é saber que ele está no barco, que ele se faz presente. Quando Jesus retorna para Pedro em João 21, ele não retorna com acusação. Ele retorna com uma pergunta, que ela ecoa para nós. Pedro, você me ama? Igreja, será que nós amamos o Cristo? Deixa eu expor um pouco da minha vida para você, que os jovens abapais sabem já, então me torrando a paciência há um ano. Eu gosto muito de rap, irmãos. Eu gosto muito de rap. Gosto muito de rima, na verdade. Eu gosto de poesia, eu gosto de rima. E lá em Castilho tinha um grupo antigo de rap, e uma das músicas que eles cantavam, uma parte dizia assim: Senhor, me ajuda. Não parece, mas eu amo você. E com essa música eu nunca esqueci, esse trecho dessa música eu nunca esqueci, porque eu me pego direto nesse lugar. Não vou cantar não, pastor. Aí, TDAH foi aonde agora? Lembrei. Direto eu me pego nesse lugar, Senhor, me ajuda. Minha vida está assim, ó, de um jeito que não parece, mas ó, eu te amo. E eu sei que às vezes muitos de nós nos pegamos nesse lugar. Cara, deu uma tropeçada, deu uma falhada, e você fala, meu Deus, será que Jesus acredita que eu ainda amo Ele? Senhor, não parece, mas eu te amo. Eu estou cheio de falha, mas olha, eu te amo ainda assim. Irmão, personagem não vai falar isso nunca. E pessoas reais vão falar, Senhor, olha, eu sou fraco mesmo, eu errei de novo mesmo, mas uma coisa é certa, eu continuo te amando.
eu continuo acreditando que o Senhor me ama também. E o Senhor não desistiu de mim. E obrigado por não ter desistido de mim. Eu estou nesse lugar hoje, mas eu sei que o Senhor vai me tirar desse lugar. Por quê? Porque eu sou real, estou sendo realista com o Senhor. E aí, a gente olha para Pedro e olha para a nossa história e entende que discipulado, irmãos, no discipulado não é que a gente nunca vai errar, que nós vamos errar todos os dias. O problema está, para quem a gente vai quando a gente errar? Adão e Eva erraram, sim ou não? Mas para onde eles foram? Eles foram se esconder. E o quem que eles deveriam procurar estava querendo encontrá-los, mas eles preferiram se esconder. Isso é o problema da religião. A religião vai te ensinar a se esconder de Deus, porque pecou. A religião vai te ensinar a se esconder das pessoas que podem te ajudar. Por quê? Porque você pecou. Não, irmãos. A gente precisa tirar aquilo que a religião quer tampar de nós. E se abrir diante de Deus e falar: Deus, eu estou nesse lugar mesmo. Errei mesmo, falhei mesmo. Eu sei que o Senhor não esperava, ou melhor, o Senhor sabe todas as coisas. Eu não queria, mas cedi. E o Nazareno quer entrar nesse barco, porque às vezes você está com medo que esse barco da sua vida é o lugar de acusação. Irmão, deixa o Nazareno entrar. Porque ele está disposto a perdoar ainda. Ele vai continuar perdoando. Ele continua te amando. Sexto ponto, estamos acabando, irmãos. Destinos improváveis também erram no caminho, como nós acabamos de falar. Jesus não substituiu Pedro, não cancelou Pedro, não expôs Pedro. Ele restaurou Pedro no mesmo ambiente do chamado. E a gente aprende que, assim como no Deuteronômio 6, os versículos 6 e 7, que nós lemos sempre na apresentação das crianças, cara, o discipulado ele acontece no caminho, é no processo, é andando um com o outro, aprendendo um com o outro, ouvindo as falhas, aprendendo com as falhas. Aquela mensagem que a gente trouxe aqui nas 12 horas, aqui, eu não lembro, se você estava aqui, você vai lembrar mais ou menos do que eu falei, mas irmãos, Deus deu a graça da gente falar sobre 3 reis em 25 minutos. Em Castilho, eu consegui falar de 2 reis em 2 cultos só. Tem o 3º rei para poder falar, cultos de 45 minutos, 1 hora. A gente está mastigando aquele contexto todo. E aí, cara, a gente olha para a vida, estamos falando de 4 reis ali, Ezequias, Manassés, Amon. Domingo a gente vai falar sobre Josias. A gente vê Ezequias sendo um rei. Cara, a maioria dos pastores que eu já vi pregando fala muito bem de Ezequias. E realmente, dos 3 primeiros, ele foi até ele foi o melhor. Mas a vida dele também não foi aquelas coisas. Salvo engano, é Ezequias. Ezequias, olha o que Ezequias é capaz de fazer, irmãos. Chega uma hora da vida dele que o profeta Isaías vai visitá-lo e fala: você vai morrer. Ezequias vira para o lado e ora a Deus e chora. O profeta está lá no meio da cidade já para poder ir embora, e Deus fala para o profeta: olha, volta e fala para Ezequias que eu estou dando mais 15 anos de vida para ele. E Isaías volta e fala para Ezequias: olha, Deus está te dando 15 anos de vida e vai te dar paz no teu turno, só que no próximo turno vai acontecer coisas ruins. Irmão, sabe o que esse rei fala? Ele fala: ainda bem que não é no meu turno. Você acha que ele estava preocupado com a próxima geração? Não estava. E a próxima geração é do filho dele, Manassés. E Manassés, ele faz um monte de coisa que desagrada a Deus. Ele só se converte, ele só se volta ao Senhor depois que os assírios prendem ele, acorrentam ele, colocam um gancho no seu nariz, expõem ele publicamente e levam cativo. E aí lá na prisão ele se arrepende, ele se volta ao Senhor. Deus ouve o clamor. Ele foi um rei desgraçado, esse Manassés, hein? Ele se volta ao Senhor e aí ele começa a restaurar Judá, restaurar Jerusalém, destrói os altares que ele tinha feito, leva o povo a poder servir a Deus. Só que um dos últimos versículos diz: só que o povo adorava a Deus, só que em altares que Deus não queria que o povo adorasse. Irmão, porque culto a Deus tem a forma correta de se fazer culto a Deus, e não é de qualquer forma. Eles estavam adorando o Deus certo da forma errada. Você vê como que a cultura estava pragmatizada naquele ambiente.
Depois de Manassés chega Amon. A Bíblia fala, ou melhor, a Bíblia fala que Amon começou a reinar com 22 anos, se eu não me engano, e reinou só 2 anos. O que a Bíblia trata de Amon é pouquíssimo, sei lá, 5, 10 versículos no máximo. No máximo. Só que o pouco que fala sobre a vida de Amon ecoa muito, porque a Bíblia fala que ele foi pior que Manassés. Ele conseguiu ser pior que o pai dele, a ponto do reinado dele acabar em 2 anos, porque os oficiais dele mataram ele. Ambos os reis, Ezequias, Manassés e Amon, não conseguiram passar um legado do que é caminhar com Deus, do que é obedecer a Deus para a próxima geração. Até chegar a geração de Josias, e aí Deus tem que levantar não uma próxima, mas uma nova geração a partir de Josias. Uma geração que obedece a Deus, que restaura o altar e que leva o povo a cultuar a Deus da forma correta e como Deus se agradava. A ponto de Josias ser considerado o melhor rei de Israel. Mas isso, irmãos, é um processo que tem que ser geracional. O discipulado nosso, que a gente tem falado muito, que começa em casa, precisa realmente começar em casa. E dá trabalho. Dá muito trabalho. Quem é pai aqui sabe do que eu estou falando. Irmão, você ensinar teu filho a orar, você estimular o teu filho a orar, a ler as Escrituras Sagradas, a buscar o Senhor, não é fácil. É o que a Bíblia fala, é encucar nele, é persistir. Irmão, o adulto já é difícil. Imagina uma criança. Mas é um trabalho que é paulatino, tem que ser um esforço diário, a todo tempo. Isso é discipulado. Acontece no caminho, não na perfeição. Nós nunca vamos nos encontrar prontos. Nunca vamos nos encontrar prontos. Bater no peito e falar assim, agora eu sou o bichão. Não. Tem sempre alguma coisa para aprender. Irmãos, como Deus tem me levado esses dias a um arrependimento de algumas palavras já mencionadas no passado, algumas instruções já mencionadas no passado. E a gente gosta muito de falar de maturidade, né? Só que Deus tem me levado para um lugar de entendimento de quanto eu sou imaturo. De que eu achava que eu era alguma coisa e na verdade eu não sou nada. Sabe, quando a gente olha para a vida do apóstolo Paulo, ele fala, olha, eu sou o maior dos apóstolos no começo da carreira dele. Aí daqui a pouco ele começa a falar assim, não, eu sou o menor dos apóstolos. Quando ele está atingindo um nível master de maturidade, ele fala, dos pecadores eu sou o maior. Cara, quando a gente vai aprendendo com Cristo, a gente vai vendo o que ele quis dizer sobre João Batista. Vocês têm que ser menor como ele. Quer ser grande? Seja pequeno, aprenda a servir as pessoas. Seja o menor. E a gente está aprendendo um pouquinho. Eu estou me sentindo nesses dias como um novo convertido. Parece que eu estou aprendendo tudo do zero de novo. Parece que coisas que eu tinha construído lá atrás, ministrado lá atrás, o Senhor está fazendo eu revisitar e falar assim, você viu como você era imaturo? Eu falo, era, Senhor, só que você está tão imaturo quanto. Volta de novo. Irmão, Jesus quer entrar nesse barco nosso, do orgulho. E falar, deixa eu mudar você. Deixa eu te trazer para o lugar correto. O chamado, ele é maior que a bagagem. Como a gente disse no começo. A gente vem com muitas bagagens, irmãos. Cansaço, medo, desânimo, frustração, igual Pedro, frustração, angústia, preocupação, de várias e várias tentativas que não deram errado. E a gente, de repente, acostumou a acertar, e quando a gente erra, a gente se decepciona, e parece que Deus não está mais presente. Ele sempre esteve. De repente, o próprio Deus pode estar ocasionando e proporcionando esse erro para a gente voltar para Ele. Para a gente voltar para o lugar de origem. E obedecer a Ele. Você pode ficar de pé? Nunca foi sobre quem somos, irmãos. É sobre como Cristo está sendo formado em nós. Algumas perguntas a gente precisa se fazer do tipo,
quais as redes vazias que nós estamos carregando nesses dias. E as redes vazias falam das nossas frustrações, de coisas que a gente está tentando e não está dando certo. São as redes vazias. São de tentativas que a gente fez e continua fazendo porque a gente é bom. Irmãos, de verdade, Deus não está negligenciando nosso talento, de forma alguma. Mas o fato é que chega uma hora que a gente acha que a gente é bom o suficiente para não depender mais dele. Onde Jesus quer te encontrar novamente? Que lugar que Ele precisa voltar para te encontrar novamente essa noite? Quem sabe, alguns aqui, Deus vai ter que te encontrar lá naquela casa onde você se converteu. Lá naquela igrejinha pequena, lá naquele pastor, aquela pastora antiga que pregou para você, que hoje você julga ela como uma pessoa iletrada, mas ela foi instrumento de Deus naquela época para poder falar de Jesus para você, e com muita graça, você se rendeu a Jesus. Só que a gente cresceu, né? Só que a gente aprendeu 2, 3 versículos e a gente cresceu, a gente ficou bobo. A gente voltou às práticas antigas. Jesus não mandou Pedro voltar a pescar peixe. Pedro, você vai ser pescador de homens. Mas ainda assim, se você voltou a pescar peixe, se você voltou ao lugar que não era para ter voltado, olha, a palavra para você é: Jesus está voltando para esse lugar também. Ele quer te encontrar aí também. O que ainda a gente continua tentando do nosso jeito? Que bagagem nós precisamos deixar agora, essa noite, para segui-lo? Irmão, deixa eu te contar um testemunho aqui. Hoje pela manhã, eu recebi um testemunho de um amigo. Um menino que a gente está acompanhando, um menino, com todo respeito eu digo a ele, talvez ele está até assistindo. É um homem já casado, pai de família, batizou uma das filhas dele recentemente, inclusive aqui. E a gente está acompanhando ele há um ano ou mais, não sei. Eu e Bruno até inclusive fomos chamados para poder ir na casa dele, orar pela esposa dele, porque não estava com os pensamentos muito bons. Fomos lá. E hoje pela manhã ele me procurou. E ele falou: pastor, hoje eu larguei uma bagagem diante da palavra que foi pregada. Eu não vou expor aqui o que ele falou para não expor também a vida dele, meu irmão. Eu vou falar como se fosse eu, porque foi o que eu disse para ele. Falei: essa decisão que você teve, eu tive há 6 anos atrás, quando eu larguei a bagagem de ser um funcionário público para poder me dedicar à causa de Deus, voltar para minha família, voltar para os meus amigos, voltar de fato para a igreja. Eu larguei. E o que você está fazendo agora, pode ter certeza, Deus não vai te desamparar. Irmãos, tem bagagens que a gente precisa abandonar. E talvez, você sabe, Jesus já te falou para você abandonar algumas bagagens faz tempo. E você está com esse peso nas costas ainda, está com esse peso nas mãos ainda. Larga. Pastor, mas eu tenho medo. Cara, é Jesus que está te pedindo isso. Ele não fica devendo nada para ninguém. Para ninguém. Ele não está pedindo explicações. Talvez uma das perguntas mais contundentes dessa noite seja do próprio Cristo para nós: você me ama o suficiente para tentar de novo, só que agora do meu jeito, do jeito dele? Vamos adorar um pouco ao Senhor, irmão? Depois eu finalizo aqui. Fecha seus olhos, se você puder, e vá refletir nessa mensagem, por favor. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver
tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito. Que a minha vida seja tua vida, Jesus. Chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Eu eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade. E a minha vida, Jesus, eu quero nascer. Quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito. Que a minha vida seja tua vida, Jesus. A gente precisa entender que, de repente, voltar ao barco que Jesus te encontrou um dia não é o problema. O problema é ficar estagnado nesse barco, quando ele já redefiniu a sua história, quando ele já deu um sentido novo para ela. Esse discipulado com Jesus não é um chamado para a gente caminhar leve, mas é para a gente caminhar transformado, e sendo transformado constantemente, permitindo que Ele nos transforme. E muitas vezes Ele vai usar pessoas para isso. Pessoas que nós vamos julgar e falar assim: nossa, ela é muito falha. É para mostrar que nós ainda não aprendemos sobre humildade. E Ele quer ensinar isso para nós. A nossa bagagem, ela não pode ser desculpa, irmãos. Uma vez que Ele está disposto a aliviar o peso. A nossa bagagem não pode ser desculpa. Porque tem um chamado que é maior que essa bagagem. E é o chamado de Jesus. O chamado de Jesus é maior que essa bagagem. E quer saber de uma coisa? Ele pode fazer até das redes vazias
um cenário para um milagre. Mas eu preciso ouvir, você precisa ouvir esse chamado. Você precisa ouvir a direção. Pastor, mas eu sei fazer. Ele sabe que a gente sabe fazer. Só que agora Ele quer que a gente faça do jeito dEle. Já cansamos, já nos frustramos. Não deixa isso acontecer mais uma vez. Fecha seus olhos por um momento. Irmãos, Jesus não chama pessoas sem história. Todos nós temos uma história. Só que a partir do momento que Jesus nos chama, Ele quer ressignificar a nossa história. Ele quer dar um novo sentido para a nossa história. Ele quer dar uma nova história para nós. Existe alguém aqui que nunca entregou a sua vida a Jesus e gostaria dessa nova história a partir de hoje? Pastor, eu quero entregar minha vida a Jesus. Nunca fiz uma oração entregando e eu gostaria de fazer isso essa noite. Tem alguém? Se tem, levanta uma das suas mãos. Nós gostaríamos de orar por você e celebrar essa tua decisão. Tem alguém? Glória a Deus, você pode celebrar. Temos uma pessoa. Tem mais alguém? Pastor, vamos pastor lá. Pastor Michel. Fica com a tua mão levantada. Tem mais alguém que gostaria de se render a Jesus essa noite? Pastor, eu quero Jesus, eu preciso desse Jesus. Hoje Ele entrou no barco da minha vida, da minha história. Tem mais alguém? Tem? Fecha seus olhos novamente. Eu gostaria de saber se você é uma pessoa que falou: pastor, eu estava como Pedro. Voltei a pescar. Mas não os homens. Voltei a pescar o que eu não deveria estar pescando. Só que Jesus me encontrou essa noite. E hoje eu quero aceitar o convite dele de volta. Tem alguém que quer voltar para Jesus essa noite? Eu quero Jesus de volta na minha vida. Tem alguém? Se tem, levanta uma das suas mãos. A gente quer também orar por você. Amigos, eu não sei que lugar da tua vida Jesus vai entrar essa noite, ou Ele pôde entrar. Mas eu oro para que a minha e a sua vida nunca mais seja a mesma. Nunca mais seja a mesma. Que Ele ressignifique a sua história, como Ele está ressignificando a história daquele homem ali agora. Pai, vamos orar juntos agora. Orem. Pai, obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque ela continua sendo viva e eficaz. Obrigado porque ela continua dando frutos esses dignos de arrependimento. Nós celebramos, Jesus, o poder que ela tem. Ela é maravilhosa, ela é transformadora, ela é revigorante. Assim como o Senhor encontrou Pedro e entrou no barco dele, e o Senhor continua entrando em vários e vários barcos essa noite. Continua mudando histórias, continua mudando destinos e continua nos dando valor àquilo que o Senhor quer que a gente carregue. E que a gente nunca fuja do Teu propósito. Nós sejamos discípulos fiéis, maduros, que Te amem acima de todas as coisas, que não negociem princípios, mas que sejamos obedientes ao Senhor, para a glória e para o louvor do Teu nome. Assim nós oramos ao Senhor, Deus. Vamos adorar mais um pouco ao Senhor. E eu gostaria de chamar os homens para ir abraçar aquele rapaz lá. Os homens podem fazer isso? Eu quero nascer do Teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer Tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja Tua vida, Jesus. Eu quero nascer, eu quero matar minha carne, fazer Tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja Tua vida, Jesus. Senta aí rapidinho.
Irmão, o pastor Ney, ele tem uma mensagem muito congregacional. Cada pastor aqui dessa igreja, você sabe que tem uma particularidade. O pastor Ney, ele tem uma mensagem muito congregacional. Então, quando você vê sempre o pastor Ney ministrando, você vai ver ele falando, ele e a pastora Alessandra, da questão do rebanho, da gente estar junto. Em todas as mensagens dele, eu vejo ele falando da importância de nós conhecermos uns aos outros. Saber o nome das pessoas, saber o nome. Hoje pela manhã ele falou, né? Que às vezes quem está desse lado não sabe quem está do lado de lá. Sim ou não? Né? E de repente é que tem uma fusão, né, irmão? Qualquer hora eu acho que o pastor Marcos vai fazer isso. Vai fazer uma bagunça santa aqui. De misturar o povo para a gente conhecer os nomes, né? Hoje em Castilho a gente ainda consegue, quando vai começar a palavra, né? Eu falo pro pessoal, vai, cumprimenta aí uns aos outros, cumprimenta 5 irmãos. Hoje eu estou dando números, né? Porque o pessoal empolga, começa de 5, vai para 10, para 15, aí demora para começar a pregar. Mas enfim, eu estou falando isso, irmãos, porque nós precisamos aproveitar as oportunidades que nós temos. Nós nunca saberemos quando será nosso último encontro.